a necessidade humana e a provisão de Deus. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos 5, versos 1 ao 11. Ao darmos seguimento à história de Ananias e Safira, permita-me assinalar algo como uma questão de princípio. Vou dizer isto quanto ao homem moderno. Ele é bastante coerente consigo mesmo, é bastante lógico. Temos que reconhecer que a crença e a incredulidade são sistemas da verdade e que, assim como há uma coerência referente ao crer, assim também há uma coerência referente a não crer. Meu argumento contra os que não são cristãos não é que eles estão errados aqui e ali, ou em alguns aspectos particulares, e sim que eles estão totalmente errados. E ao examinarmos o ensino deste incidente particular, como é exposto explicitamente pelo apóstolo Pedro, e como o vemos demonstrando em ação, veremos que todas as partes deste quadro se ajustam e se entrosam. A incredulidade é um sistema e totalmente errado. Por outro lado, a crença é um sistema e totalmente certo. À medida que vocês discutiram estas questões, acaso não viram que não é só num ponto que há desacordo, e sim que há divergência ao longo de toda a linha? Na continuidade veremos isso ilustrado mais uma vez para nós. Dissemos que os homens e as mulheres rejeitam o Evangelho porque não se dão conta da sua real necessidade. Eles estão sempre prontos a concordar que podem melhorar, talvez até estejam prontos a dizer que anseiam melhorar, aperfeiçoar-se. Estão prontos a admitir a necessidade de reforma, aperfeiçoamento e progresso. Vocês verão que o mundo está sempre pronto a ouvir exortação e instrução. Há muitas agências morais e culturais no mundo, as pessoas, em geral, se interessam vivamente por elas e têm zelo por estas questões. Todavia, rejeitam o Evangelho com escárnio. Há muitos que não só estão dispostos a ouvir filosofias de ensino e de moral em geral, mas também estão prontos a ouvir pregações sobre Jesus. Eles não têm dificuldade quanto a Jesus quando apresentado apenas como homem. Um grande homem, naturalmente, na verdade, o melhor homem que o mundo já conheceu. Quanto a isso, eles não têm dificuldade alguma. Estão dispostos a ler sobre ele e ouvir sobre ele. Estão dispostos a admirá-lo e a elogiá-lo. E estão muito dispostos a empenhar-se em imitá-lo. Jesus, um mestre incomparável, o exemplo perfeito. Todos eles se dispõem a isso. Pode-se dizer. De fato, posso ir mais adiante e dizer que, em certo sentido, essas pessoas não fazem objeção à religião. Com religião me refiro a tentar agradar a Deus, tentar adorá-lo, tentar viver uma vida virtuosa e piedosa. Não. Porém, fazem objeção ao tipo de coisa que temos neste incidente. Um Deus vivo que age, castigo, morte e inferno. A estupenda verdade sobre o nascimento virginal de Jesus,
o mistério das duas naturezas em uma só, o miraculoso, o sobrenatural e o divino. É isso que eles rejeitam. Aqui nos pomos face a face com o real âmago e com o cerne do problema. Por que a objeção ao sobrenatural? Por que a objeção a tudo o que nesse sentido vemos registrado na Bíblia? Por que a objeção a estes eventos sobre os quais lemos nos primeiros capítulos do livro de Atos, a descida do Espírito Santo, os sinais miraculosos? Por que objetarem a estes em particular? E a única resposta é que a humanidade não se dá conta da sua real necessidade. Já consideramos parte disso quando mostramos que o problema está no coração humano, mas há algo mais, e isso é exposto aqui, neste incidente. Aqui vemos que os homens e as mulheres são confrontados por 4 inimigos principais. Quais são? O primeiro é o pecado. Este mal presente em nós, este poder maior do que a nossa mente e que está sempre agindo em nós, e nós o estudamos no sermão anterior. O segundo é Satanás, um poder invisível em ação no mundo, movendo-se, manipulando, conspirando. Ele é o antagonista e o adversário de todos os seres humanos. Em terceiro lugar, e aqui somos levados forçosamente a lembrá-lo, nós nos defrontamos com a morte. A morte, descrita por Paulo como o último inimigo, entrou imediatamente depois de Satanás. No momento em que Adão caiu, depois de ser tentado por Satanás, passou a existir a morte. Morte espiritual. Mas ela levou a morte física também. O homem, como originariamente criado, não precisava morrer. Se tivesse continuado a obedecer aos mandamentos de Deus, nunca morreria. Mas Deus o advertiu. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, verso 17. A morte é a punição imposta ao pecado, pelo que a morte é um inimigo e sempre foi considerada como um inimigo. Que não faríamos nós se soubéssemos que jamais iríamos morrer? Que terríveis pensamentos a morte evoca. Shakespeare expressou bem isso. O ínvio país de cuja ampla fronteira nenhum viajor retorna. Hamlet. A morte é um inimigo odioso. Odiamos a morte porque sentimos que a morte nos odeia. E aí está ela, sempre avançando em direção a nós. O que quer que façamos, não podemos evadir-nos dela. Está sempre se aproximando com todo o seu terrível vulto, por assim dizer. A morte, o inimigo, o último inimigo. Você pode evitá-la durante anos, mas por fim, é inevitável, terá que confrontá-la. As veredas da glória a tumba levam. Thomas Gray. Através da longa história da humanidade, este grande inimigo tem feito frente à raça humana. Nunca se sabe quando vai chegar. Veio de repente no caso de Ananias e Safira. Eles se acharam tão astutos. Que coisa maravilhosa tinham feito. Tinham se beneficiado e estariam bem por todos os anos da sua vida. Seriam elogiados como santos e, contudo, tinham feito justamente o que queriam para o seu progresso. Então Ananias foi carregado morto, e 3 horas depois Safira caiu morta. Este é o mundo no qual vivemos. Depois, finalmente, em quarto lugar, por trás disso tudo, vocês veem a lei. Sigo uma grandiosa tradição quando descrevo a lei de Deus como nossa inimiga. Isso pode surpreender algum de vocês, porém, desde os dias de Irineu, passando por Martim Lutero e até hoje, aos que descreve a lei de Deus como um de nossos inimigos. A lei não fora destinada a ser um inimigo, mas devido ao que nós somos, a lei tornou-se um inimigo nosso. Se nunca tivéssemos pecado, a lei seria nossa amiga. Ela nos teria mostrado o que fazer e como viver. Entretanto, porque somos pecadores, a lei está contra nós. Somos sempre confrontados por suas santas exigências. Ela nos condena sem misericórdia. Pois bem, segundo as Escrituras, esses são os inimigos da humanidade, mas naturalmente os homens e as mulheres modernos nada sabem a respeito disso. Simplesmente pensam que precisam ser um pouco melhores, praticar o bem um pouco mais e praticar menos o mal. Essa é a ideia deles. Reforma, certamente. Ensino, claro. Jesus como exemplo, nenhuma dificuldade. E eles acham que não precisam de coisa alguma além disso. No entanto, agem assim por causa desses 4 inimigos. Agora, estas são as suas reais necessidades. Primeiro,
Cada pessoa precisa de uma nova natureza, uma natureza que, em vez de amar o pecado e de sonhar com ele, o odeie. Não estou falando aqui de melhoramento, e sim de algo radical e fundamental, um novo coração. Essa é a primeira grande necessidade. Entretanto, mesmo havendo uma nova natureza, o diabo está sempre à espera, está sempre tateando, tentando, e, portanto, a segunda grande necessidade é de um poder que possa atingir o diabo, dominá-lo e derrotá-lo. Em terceiro lugar, precisamos de um poder que possa lidar com a morte. Todo ser humano nasce para morrer. Vocês podem dizer a respeito de uma criança que nasceu há um instante, que ali está alguém que começou a viver. Tem igualmente o direito de dizer que ali está alguém que começou a morrer. Temos apenas um limitado espaço de tempo. E aí está o último inimigo, a morte, e temos necessidade de um poder que sobrepuje a morte e o túmulo. Finalmente, precisamos de uma resposta à lei de Deus. Precisamos da capacidade de satisfazer a Deus e de permanecer de pé diante dele no juízo. Bem, a tese que estou estabelecendo é que a humanidade rejeita este evangelho, particularmente as partes mais gloriosas do evangelho, porque ela não tem consciência dessas 4 grandes e fundamentais necessidades. Estaria eu falando neste momento a alguém que nunca entendeu o real problema? Alguma vez você já pensou em seu coração e no estado do seu coração? Alguma vez você pensou no pecado, esse inimigo que o derruba e o derrota constantemente? Você já ouviu, por assim dizer, objetivamente? Já pensou em Satanás e em seu poder maligno? Você já considerou o fato da morte? Alguma vez você se viu diante de Deus? São estas grandes necessidades e todas elas estão aqui, nesta história. A vinda de Deus em juízo, a morte, Satanás e o pecado. Portanto, este é o primeiro grande princípio. Não espero que aqueles que não compreenderam isso creiam no Evangelho. Naturalmente que não. Eles não só o consideram desnecessário, como também o consideram totalmente ridículo. Meu segundo princípio é que, tendo deixado de compreender que aqueles são os 4 grandes problemas, mesmo quando assinalados, as pessoas também deixam de compreender a sua total incapacidade de resolvê-los. Esses passos são lógicos e se entrosam uns nos outros. A verdade é que um todo, e todas estas facetas da verdade vão juntas, fazem parte da mesma grande mensagem. Mesmo quando você fala aos homens e às mulheres sobre as 4 necessidades fundamentais, e mesmo quando eles têm um tênue entendimento a seu respeito, cai no erro de pensar que são capazes de lidar com elas. Digo isso baseado na história de Ananias e Safira. Por que haveria de acontecer um evento como este? Como diz Pedro, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E por que formaste este desígnio em teu coração? Ou novamente, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Existe uma coisa fatal que persegue todos os nossos esforços para juntar forças para derrotar os nossos inimigos e firmar-nos bem. Esse fracasso constitui a grande história da Bíblia e a grande história de toda a civilização. É a história que grita para nós todos os dias da semana, em nossos jornais, nas telas da televisão e nos rádios. O mundo está como está por sua total incapacidade de lidar com os nossos reais inimigos. O mundo moderno está evidenciando a tese da Bíblia mais claramente do que, talvez, nunca antes, em sua longa história. Ele o demonstra diante dos nossos olhos, apesar da pessoa média não o ver, o governo não o ver, o sociólogo e o educador não o verem. Somente os cristãos veem isto, e esta é, e sempre foi, a mensagem da igreja através dos séculos sucessivos. A primeira coisa que as pessoas não podem solucionar é o problema do seu próprio ser. Isso porque o mundo ainda acredita em sua perfectibilidade. Os pensadores assim chamados não somente creem na perfectibilidade humana como uma possibilidade, creem que ela está acontecendo de fato. Hoje, muitos se acham superiores aos seus antepassados, que criam no Evangelho por sua ignorância, dizem eles, e que, portanto, o que é necessário é a disseminação do conhecimento. O grande lema moderno é: o conhecimento é poder. Até relativamente pouco tempo atrás, se dizia que as 2 grandes causas do crime são a falta de instrução, de educação
e a pobreza. Essa era a explicação apresentada pelos políticos, pelos filósofos e pelos sociólogos. Mas apesar de termos educação melhor do que nunca tivemos, os dados numéricos do crime chegaram a uma soma nunca antes atingida. Aí está a essência mesma do problema. Muitos ainda acreditam que a perfectibilidade está realmente se efetuando a despeito dos fatos que ostensivamente estão diante deles. A incredulidade tem coerência inerente, como eu disse no princípio, mas no momento em que você a analisa, logo vê que ela entra em falência. As pessoas modernas dizem que são realistas. Elas acham que os cristãos fecham os olhos para a vida, fecham as venezianas, dão atenção a contos de fadas, entoam cânticos e se fazem sentir maravilhosamente felizes, como os povos primitivos sempre fizeram, ignorando a verdade e não encarando os fatos do pecado, do mal e do crime. Eles, os incrédulos, são as pessoas do mundo que conhecem os reais problemas, ao passo que nós somos os que dão as costas aos problemas, ou somos talvez tão ignorantes que nem sequer sabemos que a possibilidade do mal real existe. Somos os ingênuos, os bonachões. Pode ser que eles concedam que agora o mal nos está sendo apresentado pela televisão, mas, dizem eles, em geral não sabemos coisa alguma. Essa é a descrição que fazem, não é? E, naturalmente, é lixo e nada mais. Como se todo homem que prega sempre fosse um santo, como se a história da igreja não mostrasse homens e mulheres que pecaram, quase chegando às portas do inferno, antes de serem recuperados e se tornarem pregadores do Evangelho. Contudo, o fato mesmo é que os cristãos é que são realistas. As pessoas que, quando se defrontam com os fatos e com as estatísticas desta hora moderna, podem pensar que a perfectibilidade já está ocorrendo. Não são realistas. São elas que vivem no mundo de fantasia. Aqueles que podem acreditar que a humanidade está progredindo são românticos. São eles que não encaram os fatos. Eles assobiam no escuro para manter sua coragem, fingindo que são muito felizes. Se encarassem os fatos, compreenderiam que há algo neste mundo, uma influência, um poder, que está derrotando a humanidade e todos os seus melhores e mais zelosos esforços. E aqui está o grande ensino da Bíblia neste ponto. Ela simplesmente nos diz com toda a franqueza que o mundo está repleto de trapaceiros, de enganadores como Ananias e Safira. Ela nos diz que as pessoas se revestem de uma fachada, fingem ser bondosas quando há homicídio em seu coração. Quão afaváveis são numa festa regada a bebidas, mas, os punhais ocultos no espírito. Por que é assim? É porque os homens e as mulheres não podem mudar a si próprios. Tentaram fazer isso e continuam tentando. Esse tem sido todo o esforço da civilização. Mas a Bíblia expressou essa realidade com uma famosa pergunta: pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13:23. Não é possível. Ou também, como lemos em Eclesiastes, aquilo que é torto não se pode endireitar. Eclesiastes 1, verso 15. Lares de recuperação não conseguem mudar as pessoas, como tampouco conseguem os psicoterapeutas. Se há uma coisa que está ficando muito clara, é o colapso do sistema geral de Freud, com sua análise e suposta terapia. Esse sistema falhou e cada vez mais está sendo reconhecido o seu fracasso. Não. Como disse o nosso Senhor aos fariseus: vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Lucas 11, verso 39. Sim, podemos apresentar uma aparência melhor, e vocês podem surpreender-se ao ouvir um pregador dizer algo como isso, mas para mim, esse foi o problema geral do vitorianismo. O vitorianismo teve grande sucesso em apresentar respeitabilidade, porém não em mudar a natureza humana. Sim, é possível apresentar respeitabilidade. Pode-se fazer isso mediante leis do parlamento, mediante a formação de sociedade e o oferecimento de motivos, mas isso não vai mudar as pessoas. Será vesti-las com um terno melhor e, contudo, deixá-las exatamente onde estavam. Isso é o exterior do copo e do prato. Todavia, o problema está lá dentro. E ali há rapina e maldade. Há, porém, mais uma razão pela qual os homens e as mulheres nunca podem mudar a si mesmos, e esta decorre do que estivemos considerando.
Eles nunca podem mudar a si mesmo por esta razão. Nunca sabem a verdade a respeito de si mesmos. Ananias e Safira não sabiam, julgavam-se espertos e achavam que estavam enganando os apóstolos e o próprio Deus. Mas não perceberam que, na verdade, estavam enganando a si mesmos. O homem é o maior pateta do universo porque ele faz de si mesmo um pateta. O homem é central e essencialmente desonesto, insincero. A Bíblia nos propicia algumas terríveis ilustrações dessa falsidade e desonestidade. O rei Davi, um dos melhores homens da Bíblia, cometeu um terrível pecado, adultério, acobertado por homicídio. E gostou demais, conseguiu o que queria, conseguiu a mulher. Mas eis o que nos é dito. Esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11, 27. Davi não teve consciência disso enquanto Deus não lhe enviou o profeta Natã. Natã contou a Davi uma inteligente história que refletia exatamente o que Davi tinha feito. Era sobre um homem rico que roubara uma ovelha de estimação de um pobre e a matou, em vez de matar uma das suas próprias ovelhas. Davi era um grande e nobre homem, dotado de vivo senso de justiça. Por isso, quando Natã lhe expôs o caso, Davi não hesitou um segundo. Disse: o homem que fez tal coisa cometeu grave injustiça e tem que ser punido. Então Natã o fitou serenamente e disse: tu és este homem. Segundo Samuel 12, verso 7. Davi viu a injustiça quando foi apresentada no caso de outra pessoa, porém não em seu próprio caso. E nós somos como Davi. Todos e cada um de nós somos denunciantes de Hitler. Não somos? Mas, em princípio, quantos de nós não agem como ele? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, assinala que não há desculpa para ninguém, porque todos nós temos conhecimento do certo e do errado, mas nunca o aplicamos a nós mesmos. Diz ele: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 12, verso 15. Vemos falta nos outros, porém não em nós mesmos. Sempre ficamos na defensiva, sempre podemos racionalizar aquilo que fazemos e explicar o tintim por tintim. Mas o outro sujeito, claro, não há escusa para ele. E enquanto formos assim, não mudaremos nunca. Sempre nos protegemos e assim nunca vamos compreender a verdade e, portanto, nunca vamos tratar com ela. A segunda coisa que as pessoas não podem resolver é o problema a respeito do diabo. Não podemos vencer o diabo. O Velho Testamento prova isso. E realmente, não precisamos de mais nenhuma outra prova. Vejam os vultos gigantescos do Velho Testamento. Cada um deles foi derrotado pelo diabo. Pois não seria que Adão e Eva, no estado de perfeição, no jardim do Éden, foram derrotados pelo diabo? Homem perfeito, mulher perfeita, derrotados. Se os perfeitos foram derrotados, não admira que os imperfeitos tenham sido derrotados. O Senhor Jesus ensinou a mesma coisa. Ele descreve o diabo como um homem forte e armado. Lucas 11, verso 21. E nos diz que é por ele que somos confrontados. O diabo, vosso adversário, diz Pedro, e o descreve dizendo que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Paulo refere-se a ele como o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, verso 2, e como o Deus deste século, 2 Coríntios 4, verso 4. Judas tem o mesmo ensino. Ele nos diz que não devemos vituperar ou falar mal das dignidades, Judas, versículo 8. E nos lembra que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldições contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, Judas, versículo 9. O arcanjo conhece a força e o poder do diabo, e por isso não lhe fala levianamente, nem o repreende pessoalmente, mas diz: o Senhor te repreenda. Depois João nos lembra em sua primeira epístola que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. E vejam o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Vejam o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Apocalipse 12, verso 9. Atente para esse poderoso ser capaz de dar poder às bestas, aos estados, às igrejas, e que os pode manipular e usar para os seus fins malignos e infernais. Aí está,
no último livro da Bíblia, este estranho e extraordinário poder que ninguém pode derrotar definitivamente, exceto aquele que cavalga o cavalo branco e que tem a espada em sua boca. Esse é o ensino das Escrituras. Os seres humanos ficam incapacitados diante do diabo e igualmente ficam incapacitados diante do último inimigo, a morte. Façam vocês o que quiserem, estudem a longevidade, vocês desejam estender a duração da vida e fazem bem. Devem fazer isso e não digam uma palavra contra, porém não podem tocar na morte. Nem todos os seus sistemas, descobertas e planos de saúde juntos poderão abolir a morte. É o último inimigo que será vencido. E no fim disso tudo, além e acima, e mais importante que tudo o que estiver dizendo, está o seguinte: os seres humanos não podem satisfazer a Deus. E esta, repito, é a coisa principal. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E que é que Deus exige? Bem, aqui nesta história de Ananias e Safira é exposto com muita clareza que o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Acaso nosso Senhor não disse isso? Ele disse aos fariseus: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16, verso 15. Aí está algo que os homens e as mulheres desconhecem totalmente. Davi viu isso depois daquele terrível episódio da sua vida, do qual lhes falei. No Salmo 51, ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, versículo 6. Você não pode fingir diante de Deus, você não pode enganar Deus. Ananias e Safira pensavam que podiam, mas Deus sabe tudo a nosso respeito. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 13. Porventura Deus só me pede que eu seja um modesto homenzinho, bom e decente, que não faz certas coisas? Que insinuação ridícula. Vocês sabem o que Deus exige de todos nós? Ei-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versos 30 e 31. Essa é a exigência da santa lei de Deus, e gostemos ou não, essa é a exigência que todos nós temos que enfrentar. O dia do ajuste de contas vem. Os registros das contas estão sendo mantidos, mas os homens e as mulheres modernos saem para dançar e para divertir-se. Eles não sabem, é por isso que o mundo deles está como está. Eles não acreditam na lei e na ordem, tampouco acreditam na disciplina. São egoístas, são egocêntricos e produzem caos na sociedade simplesmente porque não conhecem isto. A hipocrisia nunca satisfaz a Deus. Ele sabe tudo sobre nós e somos confrontados por ele e por sua santa lei. Deixemos que o apóstolo Paulo expresse isto para nós em poucas palavras. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3, 19. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Que dizer das pessoas que fazem tanto bem ao próximo? Que dizer se elas vivem fazendo bem na sociedade? Não há um justo, nenhum sequer. Tais pessoas estão com o mundo, que é condenado inteiramente por Deus. Aos olhos de Deus não há diferença entre a melhor pessoa moral e o pecador mais vil na cidade de Londres. Absolutamente nenhuma. O evangelho é isto. A posição só vale um quinel. O homem é o ouro que vale a pena. Robert Burns. Deus não está interessado em roupa, na aparência exterior. Ele está interessado no coração e em suas exigências. Deus não pergunta quanto bem você praticou. Ele indaga: você me amou de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças? No Velho Testamento, ele coloca a questão nestes termos: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. E Saulo de Tarso, que achava que estava vestido com a maior elegância e que tinha acumulado um monte de justiça como fariseu, passou a ver que isso nada era senão esterco e refúgio. Toda essa prosa sobre bondade, sobre tudo o que estamos fazendo é vil, é refúgio aos olhos de Deus.
É tudo torpe, porque é egocêntrico e é de justiça própria. E lhe falta o gloriosíssimo elemento de santidade, beleza, abnegação e esquecimento de si. Quando os homens e as mulheres se apercebem de que é isso que Deus exige, ficam bem preparados para concordar com Augustus Toplady, quando ele escreve: mesmo todo o labor das minhas mãos cumprir, não pode o que tua lei requer. Pudesse o zelo meu folga não ter, e sem fim minhas lágrimas fluíssem, nada disso o pecado expiar poderia. Eu não consigo fazer isso. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9, verso 2. Quem morará no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Quem pode habitar com o fogo consumidor? Aí estão as grandes perguntas. E é porque os homens e as mulheres nada sabem sobre estas coisas que eles rejeitam este evangelho miraculoso, sobrenatural. É aí que eles são fracassos completos e totais. Eles não podem mudar a si mesmos, não podem combater o pecado, não podem lidar com o diabo, não podem lidar com a morte e não têm o que dizer diante do Senhor Deus. E a última razão é esta: os homens e as mulheres rejeitam o evangelho porque não sabem o que ele tem para oferecer. Não sabem porque não estão interessados em saber, porque, como temos visto, eles não percebem a sua necessidade. Pensam que o evangelho é uma exortação ou uma espécie de socialismo ou pacifismo glorificado. Mas isso é uma mentira. Isso não é o evangelho. Isso é provado pelo Velho Testamento, onde lemos que Deus outorgou ao povo uma lei, dizendo que, se a cumprissem, elas os salvaria, porém não puderam cumpri-la. Quanto à ideia de que isso é o ensinamento do Novo Testamento, será que você que pensa que pode endireitar e pôr-se em pé diante de Deus, leu alguma vez o Sermão do Monte? É desse modo que você tem que viver. Você diz que vai imitar Jesus de Nazaré, mas já considerou como era ele? Alguma vez você examinou a vida dele? Examinou seus atos? Você imitá-lo. Digo isso do púlpito, em seu bendito nome. Se Jesus de Nazaré viesse ao mundo somente para ensinar, para me dizer o que devo fazer e para dar-me um exemplo, ele me condenaria mais do que todas as outras coisas que já ouvi. Os 10 mandamentos já são suficientemente duros, mas Jesus Cristo eu derreteria. Se eu tivesse que viver como ele para me salvar e para permanecer de pé diante de Deus, eu já estaria no inferno. Não conheço nenhuma outra coisa que me condene tanto como a pessoa e a vida de Jesus de Nazaré. Mas bendito seja o nome de Deus. O evangelho não é isso. Que é que aquele tipo de ensino tem para oferecer aos fracassados? Examine os seus vultos modernos de alto nível moral que vivem vidas moralmente boas, como eles dizem. Que é que eles têm para dar aos que estão na sarjeta? Que é que eles têm para dar a alguém que cometeu pecado contra a castidade, a pureza, a honestidade? Que é que eles têm para dar às pessoas que ficaram sem caráter? Nada, nada mesmo, absolutamente nada. Graças a Deus que isso não é o evangelho. Isto é o evangelho, isto que foi pregado pelos apóstolos no princípio. O nosso Senhor começou a pregá-lo pessoalmente e os apóstolos continuaram a pregá-lo. E ele foi confirmado pelos poderes que lhes foram dados. Que é este evangelho? É o que há de glorioso. É um evangelho que nos fala que todas as nossas necessidades foram supridas, que todos os nossos problemas foram resolvidos e que tudo isso foi feito nesta bendita pessoa, Jesus de Nazaré. Quem é ele? Um homem? Não, não. É Deus homem. É Deus o Filho que veio a este mundo, duas naturezas em uma só pessoa. Ele não é somente homem, mas é Deus em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Ele assumiu a nossa natureza, ele enfrentou os nossos problemas, ele se posicionou conosco, ele pediu que fosse batizado, quando não tinha necessidade nenhuma disso, colocando-se junto a nós. Ele enfrentou vitoriosamente os 4 inimigos, confrontou-se com os 4 problemas finais. E ele nunca pecou, nunca desobedeceu nem um único mandamento de seu Pai. Ele viveu uma vida perfeita. E quanto ao diabo? Bem, vocês podem ler os registros. O diabo o experimentou por todos os meios, tentou-o, provou-o. Mas o nosso Senhor o derrotou facilmente. O nosso Senhor venceu o diabo, dominou-o, ele o sobrepujou, ele o destruiu. E quanto à reconciliação com Deus?
somos culpados diante de Deus, todo mundo é. Quer dizer, do meu pecado? Nada posso fazer quanto a ele, porém ele fez o necessário, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2, 24. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer a um desesperado carcereiro filipense que estava prestes a cometer suicídio: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, verso 31. Quer dizer do problema deste mau coração, do problema do pecado em nosso interior? Aí está aquele que assumiu a natureza humana a fim de nos dar uma nova natureza purificada e renovada, um novo nascimento, um novo começo. Ele fará de você um participante da natureza divina. Você não pode mudar a si próprio, mas ele pode mudar você. Esta é a glória do Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Ele porá o seu Espírito dentro de você para habilitá-lo a vencer o diabo. E ele estará com você, socorrendo, fortalecendo, sustentando você. Porque aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 12, verso 18. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. E ele vai conduzi-lo até ao fim da jornada. Contudo, esperem, o cristão ainda tem que morrer. As veredas da glória levam à tumba. Ainda temos que enfrentar o último inimigo e não temos como nos valer. Mas olhem para aquele que está com vocês, aquele que se mantém ao seu lado. Ele já venceu a morte, ele morreu. Seu corpo foi baixado da cruz e foi posto num túmulo. E rolaram a pedra para a frente do túmulo, selaram-na e puseram soldados para montar a guarda ali. Todavia ele saiu do túmulo. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1, verso 10. O último inimigo a ser vencido é a morte, mas ele já a venceu. E então podemos pôr-nos ao lado dele e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versos 55 a 57. Todos que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, passaram da morte para a vida, do juízo para a vida. Foram criados de novo. Os cristãos não morrem, eles dormem. Eles vão estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, verso 23. Eis aí, pois, a resposta. Graças a Deus por ela. A necessidade é tão profunda que só há uma resposta adequada. É uma resposta sobrenatural, miraculosa, divina. Aquilo que as pessoas modernas rejeitam mais do que tudo é aquilo de que elas necessitam mais que tudo. Reitero, porque nunca enxergaram a necessidade, que não se abrem para receber estas boas novas de salvação que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, verso 19. Fuja para Cristo, entregue-se a Ele, trate de dar-se conta da sua condição de desvalimento e desespero e clame por misericórdia. Você será ouvido, você será libertado. O problema é profundo, é terrível, mas graças a Deus o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Qualquer que tenha sido o seu passado, para todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.